Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Suponhamos que eu tenha 4 personagens e quero juntar com outros 3 que eu tenho. A operação de unir, reunir, juntar, somar é a adição. No caso, nós escrevemos assim, 4 mais 3, que dá 7. Os termos que eu estou somando se chamam parcelas. Então, o 4 é uma parcela, o 3 também é uma parcela. A resposta se chama soma ou total. Vamos fazer um exemplo assim. Tem uma certa festa com 2 tipos de doce. De um dos doces eu tenho 43 e do outro 38. Quero saber quantos doces eu tenho no total. Para efetuar uma adição, nós colocamos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E nós começamos a fazer a soma a partir das unidades. 3 mais 8 é 11. Nós colocamos 1 nas unidades e sobe 1, que significa que ele tem uma dezena a mais. E agora eu somo a casa das dezenas. 1 mais 4 mais 3, que dá 8. 81 doces. Tem alguns jogadores. Daí suponhamos que aí ao final da carreira, um deles fez 934 gols, o outro fez 206 gols e o outro 72 gols. Eu quero saber quantos gols eles fizeram juntos ali ao longo da sua carreira. Então note que para fazer uma soma nós colocamos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e o análogo com as centenas. A soma é feita começando lá nas unidades. Então vai ficar assim, 4 mais 6 é 10, mais o 2 dá 12. Então fica 2 nas unidades e sobe 1. Agora vamos lá nas dezenas. Tem aquele 1, tem mais o 3 que dá 4, somar o 0 continua 4 e tem que somar o 7 que dá 11. Então fica 1 nas dezenas e sobe 1 lá para as centenas. Vamos somar as centenas. 1 mais 9 mais 2, 12. Então no total tem 1.212 gols. Bom, esse é o nosso método de fazer a adição, mas nem sempre assim. Deixa eu mostrar para vocês como era feito lá na Índia nos anos 1100. O Bhaskara escreveu um livro chamado Lilavati. Então nessa época ele fez a soma de 488 mais 345 do jeito que se fazia na Índia naquela época. Vamos ver como é que era. Era muito parecido com o nosso jeito, mas não era idêntico. Ele fazia assim, Quantas unidades tem? 8 mais 5, 13. Agora ele soma as dezenas. 8 mais 4, 12 dezenas. Agora as centenas. 3 mais 4, 7 centenas. 3 unidades vale 13. Mas 12 dezenas é 120. E 7 centenas é 700. E é agora que eles somavam. Começando normal, do nosso jeito. Unidades tem 3 unidades, dezenas tem 1 mais 2, 3, então, e ainda tem as centenas, que é 1 mais 7, 8, 833. Eu mostrei isso aqui só para vocês verem que os métodos de fazer cálculo, eles evoluem ao longo do tempo. Por exemplo, na Europa. A Europa, desde o Império Romano até os anos 1200, eles não faziam as contas à mão, eles utilizavam o ábaco. O ábaco mais utilizado naquela época não era bem esse modelo que eu trago aqui, mas esse aqui é mais fácil de eu explicar. Como é que funciona um ábaco? É assim, para representar o número 1, a gente coloca uma fichinha na casa das unidades. Para representar o 10, eu coloco uma fichinha na casa das dezenas. Para representar o 100, eu coloco uma fichinha na casa das centenas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 10.314. E como é que se faz uma soma utilizando um ábaco? Digamos que eu queira pegar esse número e somar 210. Para somar 210, eu coloco 2 fichinhas na casa das centenas e depois uma fichinha na casa das dezenas. Então depois eles olhavam de novo para o ábaco e viam qual era o número que tinha ali. Agora vamos voltar ainda mais no tempo. Vamos lá para o Egito Antigo. Vamos ver como é que se fazia uma soma à maneira dos egípcios antigos. Então vamos começar assim. Aqui eu tenho uma flor de lótus.
Isso aí era o símbolo para o 1000. Agora eu tenho o pergaminho. O pergaminho valia 100. Agora eu tenho o calcanhar. O calcanhar vale 10. Como eu coloquei aqui 2 deles, então eu tenho 20. A haste valia 1. Como eu coloquei 2 hastes, aqui eu tenho 2. Então isto aqui é o número 1122. Agora eu vou somar. O símbolo para somar era o passo à frente. Note que esse símbolo é uma perninha avançando. Isso aí é o símbolo da adição. Vamos somar isso aí com pergaminho, calcanhar e haste, ou seja, o 111. Como é que se faz uma soma? Eles juntavam todos os símbolos. E agora vamos ver quanto que tem no total. Fiquei com uma flor de lótus, 1000. Fiquei com 2 pergaminhos, 200. Fiquei com 3 calcanhares, 30. Fiquei com 3 hastes, 3. Ou seja, a soma dá 1233. Bom, vamos fazer um exercício que é assim. Eu tenho aqui as minhas figuras, aparece um círculo, um quadrado e um triângulo, e eu vou atribuir para cada um desses símbolos dos valores possíveis. Pode colocar 0, 1 ou 9. Mas é assim, ó, no momento em que eu escolher um valor para um símbolo, esse valor não pode ser usado nos outros símbolos. A minha pergunta é, como é que se distribuem os valores 0, 1 e 9 através desses símbolos aí, de maneira que a soma fique correta? De certa forma é por tentativa e erro. Vamos tentar assim, ó, círculo valendo 1, triângulo valendo 9, aliás, círculo valendo 1, vamos botar o quadrado valendo 9 e o triângulo valendo 0. Tá, vamos ver. Ó, 1 mais 9 dá 10. Então, no início começou certo, né? A casa das unidades está correta. Como deu 10, eu coloco 0 no triângulo e sobe 1 lá para a casa das dezenas. Vamos ver quanto é que tem na casa das dezenas. Eu estou dizendo, nessa hipótese, que o quadrado vale 9 e que o círculo vale 1. Então eu tenho 1 mais 9 mais 1, 11. Deu problema, porque o quadrado eu tenho que colocar um 9 ali na casa das dezenas. Então não deu certo, mas não tem problema, é por tentativa e erro. Vamos de novo. Vamos colocar 9 no círculo, 1 no quadrado e 0 no triângulo. A casa das unidades está correta, porque 9 mais 1 dá 10. Então começou certo. Sobe 1. Agora o quadrado ele vale 1. E o círculo vale 9. Então eu tenho 1 mais 1 mais 9, 11. E eu vou colocar 1 no quadrado das dezenas e 1 no quadrado das centenas. Deu certo, é o 11, né? Então fechou. Então essa era a distribuição de maneira que dava a soma correta. Vamos fazer um outro que é assim. Aqui eu tenho um número ABC e outro número, o DF. Cada letra vale um algarismo. O algarismo eu posso escolher do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que é assim, ó. Quando eu escolher que uma letra tem um valor, esse valor não pode ser usado nas outras letras. A minha pergunta é, como distribuir os valores de maneira que essa soma seja máxima? Bom, quando que um número é o maior possível? Nesse caso aqui, é quando a casa das centenas for o maior possível. Então eu vou colocar o 9 e o 8 nas casas das centenas, ou seja, para o A e para o D. Não importa quem vai ser o 9 e quem vai ser o 8. Digamos que o A seja o 9 e o D seja o 8. O número será o maior possível se agora a casa das dezenas for o maior possível. Então eu vou colocar ali o máximo que eu ainda posso colocar, ou seja, o 7 e o 6. Digamos que eu coloque o 7 no B e o 6 no E. E agora vamos para as unidades. Eu ainda tenho disponível de números grandes o 5 e o 4. Tanto faz se o 5 vai ser o C ou o F. Digamos que seja o C. Então o F vale 4. E agora eu vou somar. Começando pelas unidades. 5 mais 4, 9. As dezenas, 7 mais 6, 13, vai 1. E na casa das centenas ficou aquele 1 que subiu, o 9 e o 8, que dá 18. Então, a maior soma possível é 1839. Agora vamos lá para a China. Vamos voltar até o ano 2200 a.C.
Diz a lenda que o imperador chinês Yu, ele estava à beira de um rio e olhou um casco de uma tartaruga. O casco de uma tartaruga, ele parece um quadriculado, digamos assim, um tabuleiro de xadrez. O imperador olhou aquele formato de tabuleiro e inventou o quadrado mágico. Como é que funciona um quadrado mágico? Nós temos que, ao somar cada linha, tem que dar 15. Mas não é só cada linha, é cada coluna e cada diagonal. E dentro do tabuleiro, nós temos que colocar os números de 1 até 9 sem repetir. Então esse é o nosso problema, distribuir os números de 1 a 9, de maneira que a soma de cada linha, coluna ou diagonal dê 15. Bom, vamos começar pela primeira linha. O que tem na primeira linha? Tem um 8 e tem um 6. Isso dá 14. Se eu colocar 1 ali no meio, naquela cédula que está indicada por B, daí a soma da primeira linha vai dar 15. Vamos para a primeira coluna. O que tem na primeira coluna? Um 8, a cédula do D que está vazia e tem um 4. 8 mais 4, 12. Então eu vou colocar ali na cédula do D o 3, para aquela coluna somar 15. Agora eu posso ir para a última linha. O que tem na última linha? Tem um 4, tem uma cédula que é o H e tem um 2. Então eu tenho 6 por enquanto. Se eu somar 9, eu chego aos 15. Então aquela última linha soma 15. Vamos agora olhar para o meio da tabela. Vou pegar a coluna do meio. O que tem na coluna do meio? 1, tem a cédula do E e tem um 9. Então por enquanto eu tenho soma 10. Eu coloco mais 5 e fecho os 15. Daí a coluna do meio soma 15. E falta só a cédula do F. Eu posso preenchê-la olhando para a linha do meio. O que tem na linha do meio? Um 3 e um 5. E o F. 3 mais 5 é 8. Se eu somar 7, dá 15. Então eu fechei aí o meu quadrado mágico. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem. Todamatemática.com.